Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast O Quilombo Literário, de nós, sobre nós e para nós, um podcast voltado para a leitura comentada de literatura negra, ou seja, aquela escrita por pessoas negras. Nós estamos no nosso quarto livro, que é este, Balada de Amor ao Vento, um romance da autora moçambicana Paulina Chiziane. Bem, acho que é sempre bom começar falando um pouquinho mais sobre a autora para nos dar algum contexto, digamos assim. Como eu já disse, ela é moçambicana, ou seja, de Moçambique. Nasceu em 1955. Recentemente, de acordo com os dados que eu vi na internet, ela fez 71 anos, agora no dia 4 de junho. É uma autora que continua publicando, continua nos agraciando com a sua literatura, da qual eu particularmente gosto bastante. E dentre várias outras qualidades e outros feitos, digamos assim, ela foi a primeira mulher a publicar no seu país, a publicar um romance, enfim, a publicar literatura em Moçambique. Ela inicia sua carreira literária em 1984, com contos publicados na imprensa moçambicana. E este livro que nós vamos ler é o primeiro romance que ela publicou em 1990. Bem, dentre outras premiações e outras, digamos, outros feitos mesmo que ela tem e que ela recebeu, estão o Prêmio José Caveirinha em 2003 e mais recentemente em 2021 ela foi a primeira mulher africana a receber um prêmio que é o maior prêmio da literatura de língua portuguesa, que é o Prêmio Camões. Então, vamos à leitura. Como eu disse, nós funcionamos aqui como leitura comentada de literatura, então eu vou lendo e comentando. Acho que não falei, né, mas vale a pena dizer que eu sou professora de língua portuguesa e literatura de língua portuguesa, então eu busco fazer uma leitura mais didática, digamos assim, no sentido de tentar explicar o texto, tá bem? Não é uma leitura propriamente crítica, tá bem? É uma leitura com o intuito de fazer o texto ficar compreensível, ok? De ajudar na interpretação do texto. E esse livro, especialmente, é um livro que está elencado na lista de obras obrigatórias da FUVEST desse ano de 2026. Então, eu acredito que, para quem vai fazer a prova, é importante, não é? Ler o livro e, se vocês quiserem, portanto, ouvirem a leitura comentada e refletirem sobre a obra. E para quem não vai fazer prova nenhuma, mas gosta de literatura, também estão convidados a acompanharem essa playlist, também essa leitura. Bem, vamos lá. Aos meus filhos Domingos e Maria Salomé, a memória de Fernando Chiziane, a Madalena Backstrom. Ou seja, essa é a dedicatória da obra. Amor, és o tear em que fabrico a vida. Leite Vasconcelos. Essa é a epígrafe do livro. Bem, vamos lá. Capítulo 1. Tenho saudades do meu Sabe, das águas azuis verdeadas do seu rio. Tenho saudades do verde canavial balançando ao vento, dos campos de mil cores em harmonia, das mangueiras, dos cajueiros e palmares sem fim. Quem me dera voltar aos matagais da minha infância, galgar as árvores centenárias como os galagalas e comer frutas silvestres na frescura e liberdade da planície verde. Estou envelhecida e sinto a aproximação do fim da minha jornada, mas cada dia que passa, o peito queima como vela acesa no mês de Maria. O passado desfila como um rosário de recordações que já nem são recordações, mas sim vivências que se repetem no momento em que fecho os olhos, transpondo a barreira do tempo. Foi em Mambone, saudade terra residente das margens do rio Save, que aprendi a amar a vida e os homens. Foi por esse amor que me perdi, para encontrar-me aqui, nesta Mafalala de casas tristes, paraíso de miséria, onde as pessoas defecam em baldes, mesmo à vista de toda a gente, e as moscas vivem em Fausto, na felicidade da terra de promissão. Terei eu amado algum dia? É verdade que o amor existe? Nada sei sobre a verdade do amor.
Mas há uma coisa que me aconteceu. Digo-vos. Aquilo foi uma espécie de feitiço, mistério, loucura. Isso é que foi. Tenho uma filha crescida que ainda estuda, embora já tenha estudado muito. Um dia disse-me que a terra é redonda. Por fora é toda verde e lá no fundo tem um centro vermelho, como melão. Que a terra é a mãe da natureza e tudo suporta para parir a vida, como a mulher. Os golpes da vida a mulher suporta no silêncio da terra. Na amargura suave segrega um líquido triste e viscoso como melão. Quem já viajou no mundo da mulher? Quem ainda não foi, que vá. Basta dar um golpe profundo, profundo, que do centro vermelho explodirá um fogo, mesmo igual à erupção de um vulcão. Mas que ideias tristes me assolam hoje. Estou apenas em delírio. Não me levem a mal. Estou simplesmente recordando. Estou dispersa. Uma parte de mim ficou no Sabe. Outra está aqui, nesta Mafalala suja e triste. Outra paira no ar, aguardando surpresas que a vida me reserva. Para que recordar o passado se o presente está presente e o futuro é uma esperança? Espero que me acreditem, mas o passado é que faz o presente, e o presente, o futuro. O passado persegue-nos e vive conosco cada presente. Eu tenho um passado. Esta história que quero contar. Será uma história interessante? Tenho as minhas dúvidas, pois afinal não é nada de novo. Há muitas mulheres que vivem assim. Deliro. A vida revolveu o centro do meu mundo. Meu rosto choroso é viscoso como melão. Estou em explosão furiosa, tão igual à erupção de um vulcão. Tudo começa no dia mais bonito do mundo. Beleza característica do dia da descoberta do primeiro amor. Todos os animais trajavam-se de fartura, a terra era demasiado generosa. Na aldeia realizava-se a festa de circuncisão dos meninos já tornados homens. Jovens dos lugares mais remotos estavam presentes, pois não há nada melhor que uma festa para diversão, exibição e pesca de namoricos. Eu estava bonita com a minha blusinha cor de limão, capulana mesmo com dizer, enfeitadinha com colares de marfim e miçangas. Coloquei-me na rede para ser pescada, e por que não? Já era mulherzinha e tinha cumprido com todos os rituais. As mulheres atarefadas giravam para cá e para lá no preparo do grande banquete. O aroma das carnes excitava o olfato, fazendo crescer rios de saliva em todas as bocas, desafiando os estômagos e até as gengivas desdentadas já imaginavam um naco de carne, gordinho, tenrinho e sem ossos, empurrado com toda a arte por uma golada de aguardente. Os homens davam a mão aqui e ali, enquanto os outros preparavam esplanadas nas sombras dos cajueiros. Os tambores rufaram ao sinal do velho Maulo, erguendo-se cânticos e aclamações. A porta da palhota abriu-se, deixando sair cerca de 20 rapazes com aspecto pálido e doentio, provocado pelas duras provas dos ritos de iniciação. Os rapazes, já tornados homens, passavam entre alas como heróis. As velhotas aclamavam, espalhando flores, dinheiro e grãos de milho que as galinhas se apressavam a debicar. Eu assisti ao espetáculo maravilhada quando descobri entre os rapazes um novo rosto. Quem será? Rindal, conheces aquele ali? É o filho do Rungo, o que vive no colégio dos padres. Ah! Dispararam-se-me as dúvidas. Era mesmo daquele rapaz que os velhotes falavam ontem à noite e eu, curiosa, ouvi tudo. Se eles descobrirem que escutei, vão castigar-me à larga, pois em coisas de homens as mulheres não se podem meter. Disseram que ele foi distinto e comportou-se lindamente, mesmo nas provas mais difíceis. Aquela imagem maravilhou-me. Mesmo à primeira vista, o meu coração virgem estremeceu. Fiquei hipnotizada, com os olhos perseguindo os passos daquele desconhecido.
Uma voz quebrou-me o encanto. Sarnau, Rindal, que fazem aí sentadas suas velhas? Retribuí a Eni um olhar aborrecido, respondendo de maus modos. É proibido ficar sentada? Ué, Sarnau, chocar ovos é para galinha chocadeira. Tira o rabo daí, tenho um segredo para ti. Não me levanto. Estou a chocar ovos de pata. Vomita lá esse segredo e desaparece. Já sabia do que se tratava. Não sei quem convenceu o Kelu de que é um grande macho, mas ele quer namoriscar toda a gente. Eni ajoelhou-se, segurou o meu pescoço com as duas mãos, encostou os lábios aos meus ouvidos e segredou. Gritei bem alto para que ela desaparecesse dali. Eni levantou o voo e pude finalmente contemplar o meu encanto, mas só por pouco tempo. Logo a seguir, um bando de raparigas fez-me saltar do chão, arrastando-me até as traseiras da casa. Sarnau, hoje é o dia de arranjar namorados. Em vez de estar ali a chocalhar, ponha-te à vista, ginga, rebola, para as moscas perseguirem as tuas curvas, menina. Olha, eu já arranjei um namorado, e que já nota, amiga. Os meus parabéns, então. E tu, o que esperas? Aposto que estavas a olhar para esse ranhoso filho do rungo. Como se chama? Ah, é o Mando. Pois, digo-te, menina, estás a perder tempo. Aquele está a estudar para padre. Fiquei furiosa. A Eni fora ao encontro dos meus pensamentos e ferira-me a forma como se referira àquele jovem tão distinto. Coloquei as mãos nas ancas e vomitei todo um palavreado provocador, na intenção de aborrecer a minha adversária, enquanto esta, de olhar trocista, limitava-se apenas a murmurar. Uê, Sarnau, não vale a pena tanta fanfarra. Hoje é dia de festa e não estou para guerrinhas. Tenho um vestido novo que não me apetece machucar. A malta incitava-nos para a luta, mas, ao ver que o espetáculo estava perdido, pois a Eni não se desfazia, todos se viraram contra mim. Todo o bando me rodeou e troçou. Mas vocês ainda não viram? A Sarnau é pau de carapau. Nem curva no peito, nem curva no rabo, é estaca de eucalipto. Mulher é que não é. Uau, uau, uau. Fiquei zangada. Finalmente, os marotos deixaram-me em paz e pude à vontade contemplar o meu ídolo e preparar planos de abordagem. Aquele Mando interessava-me, sim, senhor. Aproximei-me dele, falei com doçura e, com muita indiferença, respondi às minhas perguntas. Frustradas as minhas tentativas, regressei à casa entristecida. Pela primeira vez, o sono custou-me a vir. Minha mente deliciava-se com a imagem que acabava de descobrir. Aquele olhar distante, penetrante, aquela voz serena, o rosto sisudo. Bonito não era, comparado com Kelu. Esse zaragateiro, namoradeiro, sempre pronto a provocar qualquer escaramuça e esmurrar toda a gente. O Mando é um rapaz diferente. Fala bem, conversa bem e tem calmas maneiras. Estaria eu apaixonada? Ri-me e revirei-me na esteira. Achava graça aquilo tudo, pois nunca antes me tinha acontecido. Adormeci sorrindo. Então, vou fazer um comentário rápido até aqui. O livro começa com a senhora, já idosa, então, essa menina da narrativa, né, desse começo da narrativa, mas essa narrativa está sendo contada por ela mais velha. Então, ela começa falando que, enfim, que as mulheres são seres profundos, né? Ela compara as mulheres com a terra, que essa filha dela teria dito então que a terra é redonda e que a terra é verde por fora, mas por dentro é vermelha e tal, enfim, e ela faz essa relação, essa associação com a mulher também sendo terra, e essa função e também esse, digamos, castigo, entre aspas, de ter que parir a vida, enfim. E ela também vai se questionar se ela conheceu o amor, se ela viveu o amor. E ela fala que está num dia de delírios, num dia de lembranças, de memórias, enfim.
Bem, eu tô subindo aqui só para recordar aqui o nome da personagem principal, Sarnal, ok? E é isso, que eu não estava lembrando agora. Bem, então, a Sarnal está contando as suas memórias de juventude. Nos dias seguintes, procurei Mando. Emboscava todas as ruas por onde pudesse passar. Comecei a ir para a igreja só para vê-lo. As poucas vezes que o consegui encontrar, falou comigo sempre com a mesma indiferença. Preparei outro plano mais perfeito que pus logo em prática. Num belo domingo, vesti-me com todo o esmero, enfeitei-me bem e parti para o ataque. Entrei na igreja com toda a solenidade, sentei-me à frente para que ele me visse bem, pois estava bonitinha só para ele. O padre disse tanta coisa que eu não entendia. O coro apresentou uma canção bonita e de todas as vozes só ouvia o do Mando. Depois o padre disse amém. Levantei-me pronta para o combate. Ou hoje ou nunca, dizia de mim para mim. Arrastei o Mando num passeio até as margens do rio Save. Falamos de muitas coisinhas. Ele falava dos seus planos do futuro, pois queria ser padre, pregar o evangelho, batizar, cristianizar. Adeus meus planos, meu tempo perdido, ai de mim. O rapaz não quer nada comigo, só pensa em ser padre. As águas corriam tranquilas, os peixinhos banhavam-se, os canaviais assobiavam, embalando a minha tristeza. Sentia a cabeça transtornada e fiquei algum tempo sem conseguir falar. Sentes-te mal, Sarnal? Sim, um pouco mal disposta. Deixei que ele me acarinhasse e, a pouco e pouco, aproximei-me dele, encostando a cabeça no seu ombro, sem que ele se apercebesse da manobra. E tu, Sarnal, quais são os teus planos? Meus planos? Nenhuns. Estou apaixonada por um rapaz que não me quer. Não é possível. Mas qual é o homem capaz de desprezar uma rapariga tão bela e tão boa? E tu, eras capaz de gostar de mim, Mando? És maravilhosa. És a única pessoa na aldeia que me trata com respeito. Todas as moças desprezam-me por viver no colégio. Eu gosto de ti, Sarnal. E por que não me dizias? Tenho medo. O padre pode censurar-me. Medo de quê? O padre não tem nada a ver com isso. De resto, já fomos todos iniciados e os velhos não se vão aborrecer. Tu não sabes, Sarnal, mas o padre... Descansa, que ele não saberá de nada. Emudecemos de repente. As mãos encontraram-se. Veio o abraço tímido. Trocamos odores, trocamos calores. Dentro de nós floresceram os prados. Os pássaros cantaram para nós. Os caniços dançaram para nós. O céu e a terra uniram-se ao nosso abraço e empreendemos a primeira viagem celestial nas asas das borboletas. Bem, aqui termina o primeiro capítulo. Então, a Sarnal, já idosa, está narrando a sua própria história. Então, com isso, nós podemos já dizer que, pelo menos, no começo do livro, nós temos uma narradora personagem, ou um narrador personagem, mas nesse caso, como é uma mulher, a personagem principal, nós podemos dizer que é uma narradora personagem, e a própria Sarnal, então, lembrando as suas memórias de juventude, e ela vai nos contar as suas incursões no amor, ok? Então, por aqui é só, e já já eu volto com a segunda parte do livro, o segundo capítulo. Beijinhos e tchau, tchau!